Olá, eu sou Ana Virgínia Machado e hoje nós vamos falar um pouco sobre os tipos de corte dentro das vistas seccionais que a gente já explicou um pouco em outros vídeos. Então, eu posso ter um corte pleno, o plano secante passa aqui, ele vai de um ponto do extremo a outro da peça e cortei ela plenamente. Então, esse aqui seria o corte pleno, a indicação do plano secante, sempre onde o plano secante aparece de perfil e o corte pleno. Porque nós usamos aqui para representar a linha no meio, traço ponto, a mesma que usamos para linhas de eixo, fora uma linha mais larga, a seta tocando essa linha mais larga e o par de letras, normalmente do início do alfabeto. O meio corte vai ser adotado em peças simétricas, onde eu vou vir com o plano secante só até metade da peça e é como se eu tivesse retirado um quarto da peça e faça a visualização da peça tendo sido retirado esse um quarto da peça. Atenção, um detalhe aqui, uma pegadinha. Nesse lado da peça onde não recebeu o corte, nós não vamos usar linhas invisíveis. Arestas invisíveis não aparecem onde nós fazemos o corte. Então a peça vai ser representada metade seccionada, a outra metade vista externa da peça, sem arestas invisíveis. Então, corte pleno, meio corte e finalmente o corte parcial. O corte parcial, também chamado de rasgo, nós vamos traçar, ele não tem indicação do plano secante, porque ele não passa um plano secante, a gente aproveita para rasgar um cantinho da peça, para mostrar só num pedacinho o que acontece ali dentro. E aí eu vou usar uma linha de ruptura, feita à mão livre, e o detalhe da peça aqui dentro seccionado. E o resto da peça não vai aparecer linhas de arestas invisíveis. Outra possibilidade, e aqui eu vim com os métodos de corte simples, mas aqui eu venho com os cortes compostos. A norma permite que a gente aproveite fazendo translação e rotação para representar vários detalhes num corte único. Aqui, por exemplo, eu tenho um corte passando por esse eixo aqui com o furo, outro aqui passando por esse eixo aqui e depois ele recebe uma translação para cá. Na indicação do plano secante, eu vou botar nessa extremidade uma linha mais larga, aqui esse Lzinho, onde ele fez a mudança de direção, também uma linha mais larga, outro Lzinho aqui, onde ela mudou de direção, e aqui fora uma linha mais larga. Detalhe, aqui na representação do corte, eu não faço nenhuma indicação onde o corte mudou de direção. Aqui é churado, esse ponto aqui, que é essa borda, e essa borda do furo, vai aparecer aqui com linha contínua, já que eu cortei nesse ponto aqui. Depois o corte vai haver uma translação aqui para trás, passando pelo eixo desse furo aqui, e aqui ele vai aparecer a borda interna, e aí depois ele recebe uma translação para cá, e a achura vai ficar toda numa mesma direção, uniforme, e você só consegue compreender esse corte olhando aqui a indicação do plano secante. Por isso que é sempre importante que o corte esteja relacionado com a indicação do plano secante. Nesse caso aqui, isso aqui eu chamei de um corte composto por translação. Aqui eu vou ter um corte composto por rotação, nesse caso, o plano secante veio aqui e fez uma rotação aqui, mostrando esse detalhe rebatido aqui com uma nervura que tem aqui nessa peça, o eixo do furo e essa parte aqui de cima que aparece o furo. Então, no mesmo corte eu consigo mostrar essa nervura e esse furo com a rotação dessa composição desse corte. Aqui já é uma excelente situação
onde a gente pode ter o corte composto por translação e rotação na mesma peça. Então, o corte plano secante veio por aqui, aqui ele segue reto e aqui ele vai lá para cima. Então, ele vem aqui, aqui ele vem para cá e aqui ele sofreu uma translação. Aqui ele sofreu uma rotação para cá e uma translação. E para que foi adotado isso? Para que a gente pudesse mostrar esta nervura, o furo, esse furo aqui e translator para passar com esse furo aqui. Então você realmente só consegue visualizar isso olhando o corte. No corte por indução é quando você consegue mostrar esses dois elementos juntos no mesmo corte. É uma alternativa que a norma permite para você mostrar peças circulares, onde aqui você tem uma nervura e aqui você tem um furo. E você consegue mostrar tudo num corte só, através da indução. Por fim, eu gostaria de trazer para vocês vistas seccionais. Eu falei num outro vídeo a diferença entre cortes e seções, onde o corte você secciona, retira tudo que está entre o observador e o plano secante e faz uma nova vista representando do plano secante para trás. Na seção, você vai representar só o que está colado no plano secante. O que está atrás você despreza e o que está na frente também. É como se você tivesse tirado uma fatia fininha da peça. Aqui você tem uma situação de seções sucessivas, onde você mostrou aqui, cortou aqui, onde a peça vai ter rasgos diferentes dependendo do momento da peça onde ela está. Aqui tenho seções sucessivas e aqui eu também tenho seções sucessivas. Como isso não está na mesma direção dessa linha, eu tenho que nomear as seções e aqui embaixo nomear as seções, da mesma forma que aparece ali. Aqui já sou um outro tipo, seção também, só que você vê que é a mesma peça daquela, só que aqui houve espaço suficiente para você botar a seção alinhada com o eixo que indica onde ela estava. Então eu não precisei usar um par de letras e é como se eu tivesse cessado aqui, seccionado aqui, rebatido aqui. Seccionei aqui, rebati aqui, seccionei aqui, rebati aqui, seccionei e rebati aqui. Eu chamo isso de uma seção rebatida fora da vista. Mas eu também posso rebater sobre a vista, que é esse caso aqui, onde eu vou ter a seção rebatida e desenhada sobre a vista. Claro que só é possível quando aqui é um espaço que não acontece nada muito importante, porque senão estaria atrapalhando. Então aqui eu posso rebater sobre a vista e aqui eu rebati sobre a vista, mas interrompi a vista adotando uma linha de ruptura aqui e outra linha de ruptura aqui para deixar esse espaço livre para a representação da seção que foi rebatida aqui. Então eu posso ter uma seção rebatida sobre a vista sem interrupção da vista e aqui com interrupção da vista. E é isso, falamos então de nossas vistas seccionais. Obrigada.